Mas o que manterá o Seabra são resultados. Se não conseguir resultados, ele não vai permanecer. O Matos falou que o trabalho era avaliado dia a dia. Então, neste momento, o Cruzeiro não joga futebol há um mês. Fala, pessoal. O Cruzeiro perdeu de 1-0 para o Internacional no Beira-Rio e no momento não vive uma boa fase. A torcida vem criticando bastante o trabalho do Fernando Seabra. Mesmo com essa derrota, o Cruzeiro ainda está na briga pela vaga da Libertadores e permanece na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 2 pontos a menos que o Bahia, que está na 6ª posição. Então, bora conferir esse trecho que eu separei aqui para vocês do Donos da Bola sobre o desempenho do Cruzeiro. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Rapidamente, sem querer ser o escova do programa, há diferenças abissais. Nós temos aqui 3 treinadores sendo questionados. Há diferenças abissais entre 2 deles, que são exatamente os 2, Seabra e Milito. E a diferença principal para mim é que o Milito é o treinador escolhido pela atual direção, o Seabra não é o treinador escolhido pela atual direção. O que mantém o Seabra é resultado. Resultado que, por vezes, eles foram conseguidos com base em bom desempenho. O desempenho caiu e os resultados não vêm acontecendo no Brasileirão. E quarta-feira a coisa só não virou mais discussão porque o Cruzeiro se classificou e a classificação foi imensa, muito grande. Mas o que manterá o Seabra são resultados. Se não conseguir resultados, ele não vai permanecer. E não adianta dizer o contrário, não. E não adianta dizer o contrário. E se daqui a pouco ele classifica e ganha uma Sul-Americana, não, mas recebeu todo o nosso respaldo. Não. Foi mantido e está sendo mantido pelos resultados. Agora, continua abraçado a algumas figuras que eu não sei por que ele está abraçado. Continua insistindo em algumas figuras que eu não sei por que está insistindo. E uma coisa que para mim é um problema do Milito e por vezes é um problema do Seabra, e é um problema do Diniz, e é um problema de alguns treinadores que eu não abro mão do meu sistema, eu não abro mão dos meus queridos, eu não abro mão das minhas convicções, mesmo que para isso custe um jogo mal jogado e uma derrota ocorrida. Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro, boa tarde. Boa tarde para você, HG, boa tarde para os amigos, a quem nos assiste. Para o Cruzeiro, faltam mais 6 jogos fora de casa, né? O Cruzeiro fez 13 jogos, incluindo esse jogo de ontem, e tem uma campanha de 30% de aproveitamento. São apenas 3 vitórias, sofreu a sua 7ª derrota e são 3 empates. Mais uma vez, esse Cruzeiro fora de casa. Só que tem um detalhe, né? É um momento em que o Cruzeiro joga fora de casa, como jogou a maioria dos jogos no Campeonato Brasileiro, mas é um Cruzeiro também que não vive um bom momento dentro de casa. O Cruzeiro, neste mês de agosto, 7 jogos eram previstos para o Cruzeiro, em que pese ter jogado contra o Fortaleza em Cariacica, mas jogou contra o Atlético no Mineirão. E é um mês de agosto, até aqui, de um Cruzeiro que amanhã, inclusive, vai fazer aniversário, a última boa atuação do Cruzeiro, que foi contra o Botafogo, naquele dia 27 de julho, onde venceu o Botafogo por 3-0. Um mês que o Cruzeiro vive, sabe de quê? Um primeiro tempo razoável contra o Fortaleza, um primeiro tempo amarrado contra o Atlético, um primeiro tempo onde segurou o Boca lá em La Bombonera, um segundo tempo contra o Vitória, onde acabou reagindo, lembrando, né? Graças à atuação do Neres, que foi expulso e que aí foi naquela base da bola chuveirada na área e o Dineno aproveitou 2 vezes. Um Cruzeiro de um primeiro tempo de 30 minutos bons contra o Boca Juniors aqui na classificação, o Boca com 1 a menos. E ontem não tem absolutamente nada. Foi um Cruzeiro simplesmente horrível. E a gente está falando durante todo um mês de agosto. Vou falar aqui das responsabilidades de cada um, inclusive do departamento de futebol. Porque quando o clube está em uma ótima fase, todos adoram falar que campanha, que janela fez o departamento de futebol, como o Seabra é bom, como esses jogadores jogam. E neste momento eu acho que é importante a gente distribuir responsabilidades. Do Fernando Seabra, as escolhas que ele tem se abraçado, Ramiro, Lucas Silva, em outros momentos ele esteve abraçado com Neres, Machado, Palácios, Gasolina, jogadores que não sustentaram dentro de campo o discurso do Fernando Seabra de que eles estão treinando em alta rotação. Essa parte que cabe ao Seabra, a parte que cabe aos jogadores. Atitude. É um elenco que está cansado, então isso também tem que entrar na conta de uma rotatividade ruim por parte do técnico Fernando Seabra.
Por que o Vojvoda aproveita até o Renato Kaiser, que está encostado fora do Fortaleza, e de repente ele volta e consegue tirar alguma coisa dele? Outra coisa, a janela vai se fechar 2 de setembro. Por que o senhor Alexandre Matos e todo o departamento de futebol, juntamente com Dracena e Pelaipe, liberaram, por exemplo, os jovens jogadores que têm condição de correrem dentro de campo, como João Pedro e Robert, sem ninguém chegar? Aí vai falar assim, mas é porque o Rafa Silva e o Verón estão machucados. Eles estão com problemas físicos durante toda a temporada. Ou vocês acharam que apenas contar com Dineno, Caio Jorge, o Lautaro e o Arthur Gomes saudáveis, isso é o suficiente? O Verón e o Rafa Silva, repito, estariam ajudando saudáveis, mas eles têm problemas durante toda a temporada. Lateral direito, quem vai ser a opção agora? Quem vai ser titular na quarta-feira? Ramiro! De novo, o Ramiro não tá jogando na dele, não consegue ajudar na dele. O Lucas Silva não consegue ajudar. E outra coisa, o Cruzeiro tem condições, ao departamento de futebol, eu faço essa pergunta, de deixar 25 milhões de reais sem utilizar? Por que o Peralta não vai pro jogo? Por que o Jonathan Jesus não é utilizado? De repente, até como um zagueiro improvisado pelo lado direito. O Brits, lá, o Vojvoda utilizou ontem, inclusive, como lateral direito. O Cruzeiro pode se dar ao luxo de não utilizar 25 milhões gastos nessa transferência. Então eu acho que o departamento de futebol, juntamente com o Seabra, juntamente com a atitude dos jogadores, tem responsabilidade neste momento. E o Matos falou que o trabalho era avaliado dia a dia. Então, neste momento, o Cruzeiro não joga futebol há um mês, tem 2 jogos em casa e daqui a pouco vai ter Copa Sul-Americana pela frente. O Valu, pegando o gancho aí, acho que tem mais uma atribuição que a gente pode dar para o Seabra também. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde pessoal de casa Grande também. Pedro Rocha, prazer te receber aqui. Meu Deus do céu. Não, o crédito subiu certinho ali, Alexandre Dolabella. O Seabra, ele precisa também, assim como acontece até no Atlético, vamos falar também, encontrar mais soluções para o time coletivas. Né? O Valu já apontou muito bem aí questões que o departamento de futebol tem que responder mesmo, mas o Seabra, desde que o Cruzeiro vem contando com uma baixa de rendimento do Matheus Pereira e o meio-campo do time sendo muito mais bem marcado, já que agora o Cruzeiro é um time que está sendo mais olhado também, depois de surpreender no início do campeonato, o Cruzeiro tem tido muita dificuldade para criar situações de gol, principalmente. Né? Ontem foi uma coisa horrorosa, né? O Matheus Pereira não estava em campo, ainda piorou, né, a situação para o Seabra e para o time, mas o Cruzeiro ele não consegue mudar um pouquinho a característica e utilizar, de repente, até jogadores que já estão no campo. O Dineno ontem foi subutilizado no jogo. Ele não estava fazendo uma boa partida, mas o Cruzeiro não sabe utilizar o pivô, assim como o Atlético tem tido dificuldade para usar o Daverson, né? O time fica completamente desconfortável, né? Quando tem essa referência. Muitas vezes vai acionar na bola mais longa o centroavante, igual até chegou a acontecer em alguns momentos ontem, mas aí você não tem o meio-campo acostumado a jogar dessa forma para brigar pela segunda bola, ganhar essa segunda bola e conseguir manter a bola no campo de ataque. Então o Cruzeiro simplesmente abdicou de jogar, não conseguiu jogar hora nenhuma lá no Beira-Rio, foi engolido no segundo tempo, foi uma atuação patética no segundo tempo do Cruzeiro, né? Não existiu em campo, muito por causa disso também. O Seabra precisa criar outras alternativas, né? Se ele quiser usar da bola longa, por exemplo, do Dineno, ele precisa instruir melhor os seus jogadores de meio campo para brigar por essa segunda bola, fazer um posicionamento diferente, né? Enquanto a bola viaja, você consegue antecipar a sua linha, subir um pouco sua linha para poder brigar lá na frente, tentar manter a bola no campo de ataque. E o Cruzeiro falhou miseravelmente nisso, não conseguiu prender a bola hora nenhuma. Pouquíssimos momentos em que o time conseguiu realmente atacar, agredir o Inter no segundo tempo, não teve nenhum, inclusive. Então o Seabra também, além de ter que melhorar essa questão dele, de insistir com alguns jogadores, como o Valu já pontuou, ele também precisa encontrar soluções coletivas melhores para que o time fique menos previsível, já que agora o Cruzeiro não é mais uma novidade no campeonato. O Cruzeiro surpreendeu no início, ninguém esperava que o Cruzeiro fosse brigar pelo G6, pelo G4 tão rapidamente, mas deixou de ser novidade. Agora o Seabra precisa quebrar a cabeça para conseguir encontrar melhores soluções para o time. Bom, eu vou passar a bola para o Thiago Fernandes aqui. Eu tenho muito a falar mesmo. Você tem muito a falar? Então, por favor, não vou nem perguntar, deixa você falar à vontade. Não, o HG, o Seabra, para mim, é o grande responsável pelo que está acontecendo com o Cruzeiro. Eu discordo em parte do que disse o Valu. Pode ficar à vontade, Thiago. Até porque hoje o Fernando Seabra tem um grande problema em relação à forma de atuar.
Para mim, toda vez que o Cruzeiro vai jogar fora de casa, o Cruzeiro tem sido um time bem covarde, um time bem medroso. Muito bunda mole o Fernando Seabra quando o time vai jogar fora de casa. O Cruzeiro foi covarde contra o Boca, foi covarde contra o Internacional no jogo de ontem. E, cara, covardia não cabe para esse novo Cruzeiro. Covardia, Palmolice. Palmolice, ficou para trás. Ficou na gestão anterior. Essa agora não cabe. Com os reforços que estão à disposição, com os jogadores que estão à disposição, não cabe covardia. Covardia e mediocridade era para ficar contente na gestão Ronaldo. Na gestão Pedro Lourenço, o torcedor quer títulos, o torcedor quer conquistas, o torcedor quer o time na Libertadores de novo. E, cara, sinceramente, não dá. Não dá com o elenco que você tem à disposição. Ele levou ontem o Wallace pro jogo e não usou. Ele levou ontem o Jonathan Jesus pro jogo e não usou. Tomou gol de bola aérea com o zagueiro grandão, que vocês gostam. Ele levou ontem, tinha um outro jogador que ele tinha levado pro jogo e ele não usou. Esqueci de trazer meu caderno. Mas, enfim, alguns jogadores que ele tem à disposição não são utilizados. E que poderiam ser utilizados. O Fernando Seabra, para mim, sinceramente, erra bastante quando o Cruzeiro vai jogar fora de casa, na escolha da forma de jogar, da formação tática. Eu me incomodo bastante. Então, ontem, mais uma vez, na minha concepção, o Seabra foi um covarde quando o Cruzeiro teve que jogar fora de casa. Sejamos objetivos aqui. Você é a favor da demissão do Se ele Seabra? perder na quarta-feira, sim. Só se perder? Sim. Se continuar, se ganhar jogando mal, tá de boa? Não, se ganhar jogando bem, são outros 500. Não, jogando mal, que eu falei. Cara, eu daria uma sobrevida até o jogo de domingo contra o Atlético Goianiense. Eu quero... Não, eu quero... ou confia ou não confia no trabalho do nunca cara. vi Ficar negócio. Calma, esperando eu não vou falar acontecer uma disso. Guarda aí, tragédia. que você vai falar. Para. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro acabou perdendo de 1-0 para o Internacional no Beira-Rio. Essa derrota só vem confirmando o baixo rendimento do time. Agora o Cruzeiro recebe o Internacional na quarta-feira no Mineirão para uma partida atrasada da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Seabra não terá o Willian e nem Lucas Romero para o duelo devido ao acúmulo de cartões amarelos, mas contará com o retorno de Matheus Pereira. Já faz alguns jogos que Seabra não vem agradando a torcida e se ele quiser permanecer no comando do time e continuar tendo o apoio da Nação Celeste, terá que melhorar o desempenho da equipe cruzeirense dentro do campo. Vou ficando por aqui, mas não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.